já receber de volta aqui alguns irmãos, para a gente poder ter esse momento presencialmente. A internet tem nos servido durante esse tempo, tem sido um auxílio, mas nada se compara a estarmos reunidos aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos e amigos, celebrando ao Senhor. Mesmo o culto de quarta-feira sendo esse culto mais enxuto, com menos irmãos aqui presentes, por ser durante a semana, é muito bom rever os irmãos, tê-los aqui com a gente. Esse mês de maio fiz uma série sobre os lutos do rei Davi, os 3 sermões falando sobre cada um dos momentos de perda de seus filhos. E quem não acompanhou, convido a entrar no canal e dar uma olhada lá nesses sermões, com certeza vai te abençoar. E hoje eu queria dar um outro rumo, já que a gente encerrou ali a série de Davi, queria falar sobre um personagem do Novo Testamento, mas ainda impactado por tudo que está acontecendo nesse movimento ainda de pandemia, de pessoas enfermas, enlutadas. Eu queria te convidar no dia de hoje a meditar nas Sagradas Escrituras junto comigo na história de Dorcas. Dorcas, uma mulher extremamente generosa, uma mulher carismática, uma mulher conhecida por muitas pessoas em sua cidade, na cidade de Jope. Ela era uma pessoa notável, ficou doente e nessa enfermidade ela morreu. Mas o desfecho que nós vamos ver dessa história não é um desfecho de morte, sim um desfecho de milagre, de vida, um desfecho que ainda é palpável para a gente nos dias de hoje por meio da fé, pois cremos num Deus que opera milagres. Amém? Durante esses dias, o meu coração se entristeceu com algumas perdas e eu comecei a pensar um pouco sobre alguns personagens bíblicos que vivenciaram momentos parecidos, para que a gente pudesse trazer algumas lições que sirvam para esse momento que estamos vivendo. Sabe, quando uma pessoa influente, quando uma pessoa notável na sociedade fica adoecida, ou até mesmo ela vem a óbito, é natural que o luto não seja um luto restrito no ambiente familiar ou do circuito de amigos, mas esse luto alcance vários outros corações, às vezes de pessoas que nem tinham contato, pessoas que nunca tiveram oportunidade de conhecer presencialmente, mas que por ver essa pessoa ou exercendo um cargo público, ou essa pessoa atuando na TV, ou sendo um artista, um influencer, a pessoa cria uma identificação, a gente acaba tendo uma intimidade como se fôssemos próximos, né? E o sentimento de dor, o sentimento de perda é presente também. E ao longo desses dias nós tivemos grandes perdas no nosso cenário de Brasil, e diante dessas perdas, a gente tem uma nação enlutada, uma nação que está entristecida e se perguntando a respeito da vida, a respeito de Deus. Tantas são as perguntas que vão surgindo. Há alguns dias nós perdemos alguém que era muito importante para a nossa juventude batista, na verdade não só para a juventude, mas para a nossa denominação como um todo. Um jovem estava no seminário, à frente da presidência da nossa da juventude, da nossa convenção, um jovem notável, homem de Deus, temente ao Senhor, filho de pastor, e a sua perda deixou uma grande lacuna nesse nosso ambiente, uma grande tristeza tomou conta. E quando eu vi esse cenário, eu lembrei de Dorcas, porque Dorcas era essa pessoa conhecida por todos, tão generosa, uma pessoa tão amável, uma pessoa que ninguém queria perder, uma pessoa que ninguém imaginava um dia perder. Mas diante da história dela, a gente pode tirar algumas lições que nos sirvam como consolo e como desafio para os nossos dias. Eu queria então ler esse texto com você. Livro de Atos, capítulo 9. Nós faremos a leitura do versículo 36 ao versículo 38 inicialmente, e mais à frente do sermão iremos ler o versículo 39 e 40. Então deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos ler então Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36, que diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado
e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar de Pedro, que estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração, nos faz, ó Deus, enxergar nesse texto consolo e desafios para os nossos dias. É no santo nome de Jesus, ó Pai, que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, esses 3 versículos que nós lemos nos apresentam um breve relato de quem era essa mulher e de como se sucederam esses fatos. O texto não fala sobre uma enfermidade que durou muitos dias, não é muito claro a respeito disso, somente nos deixa claro que, infelizmente, essa enfermidade acabou ceifando a sua vida, ela acabou morrendo diante dessa enfermidade. O que o texto nos sugere é que a fama dela na cidade, o fato dela ser uma pessoa benquista, era pela motivação que ela tinha em ajudar as pessoas. O texto diz que ela praticava boas obras, isso nos dá a ideia de uma ação social que ela executava e também a sua vida com o Senhor, assim como ela também dava esmolas. Era uma mulher extremamente generosa. Uma mulher que estava ali com o seu coração predisposto a servir. Não era uma jovem mulher, era uma mulher que já tinha alguns recursos, provavelmente já uma mulher madura. A Bíblia não deixa muito claro a idade dela, mas nos diz que a vida dela foi um tempo suficiente para marcar positivamente as pessoas que estavam à sua volta. Marcar de uma maneira a qual as pessoas, mesmo depois da sua morte, ainda queriam dar um jeito, ainda queriam resolver o problema. Você vê que o último versículo que nós lemos nos diz que Pedro estava numa cidade muito próxima, a cidade de... Acabei perdendo... Está ali, Lida. É o nome da cidade, que fica do lado de Jope. Obrigado. A cidade de Lida, do lado de Jope. E as pessoas, entendendo que Pedro estava ali ao lado, então foram convidá-lo, para estar na presença deles ali. E o recado que eles dão é: não se demore, venha logo, venha depressa. E todos nós sabemos que a nossa correria, a nossa pressa, ela se dá quando a pessoa está acamada, quando a pessoa está adoecida. A gente faz um esforço enorme, mas uma vez que a pessoa partiu, já não há mais uma pressa. A gente vai fazendo as coisas no outro ritmo. Mas a mensagem que eles estão passando para Pedro, não imediatamente, você não vai ver no texto eles pedindo claramente, dizendo: venha para ressuscitá-la, venha para operar um milagre, é que ele não demore, que Pedro possa chegar e ver aquele cenário ali. É esse o convite que chega até Pedro. Quando esse convite chega até Pedro, Pedro se apresenta então a eles, vai a essa casa. E quando ele chega nessa casa, está ali todo mundo enlutado, todo mundo chorando, com o coração abatido por essa perda e lembrando os feitos dela. Eles começam então a apresentar os feitos, aquilo que marcou a vida de cada um deles, dizendo as histórias: olha, Dorcas fez isso por mim, foi assim, e mostrando os presentes, mostrando as coisas que ela dava. E naquele momento é que Pedro então é desafiado a operar um milagre. Vamos ler agora o versículo 39 e o versículo 40, que nos diz assim: Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com eles. Versículo 40. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se.
ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Amém? Vamos parar por aqui essa leitura. Meus irmãos, naquele momento que as pessoas começaram a apresentar a Pedro as roupas que ela havia confeccionado e dado para aquelas pessoas, e como aquilo tinha um valor não apenas um valor de bem, mas um valor sentimental, alguém que se sentia de fato agradecido pela vida dela. Naquele cenário ali, onde Pedro então é desafiado a operar esse milagre, me veio no meu coração uma reflexão muito importante para todos nós que estamos vivos. Algumas vezes nós escutamos daquelas pessoas que estão acamadas, daquelas pessoas que estão passando por um tempo de enfermidade, algumas promessas caso elas se recuperem. As pessoas começam a dizer: Senhor, me cura, porque se o Senhor me curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As pessoas começam a dizer assim: Senhor, me dá uma segunda chance. Uma chance de marcar positivamente minha família, uma chance de cuidar melhor dos meus filhos, uma chance de estar na presença da minha esposa de uma outra forma. A gente começa a fazer uma série de afirmações para algo que nós não fazemos. Como se fosse uma proposta de mudança radical de vida, uma vez que a gente receba aquele milagre. Mas o que nos chama a atenção na vida de Dorcas é que essa segunda chance para ela não era uma segunda chance para que ela fizesse tudo diferente. Não era uma segunda chance para alguém que não usufruiu da vida, para alguém que não viveu bem a vida. Não é isso. O milagre que está sendo efetuado na vida dela, na verdade, não é uma bênção para ela, é uma bênção para a comunidade. Não existia uma barganha nem entre ela e Deus, nem tampouco dos familiares e amigos, para que se ela recebesse esse milagre, ela iria fazer uma outra jornada de vida. É diferente de outros personagens bíblicos, que foram curados, ou foram ressuscitados, ou receberam mais tempo de vida, justamente mediante uma barganha com Deus, dizendo: Senhor, eu vou colocar minha casa em ordem, como foi com o rei Ezequias. Ou quando envolve adolescentes, né, a filha de Jairo. A filha de Jairo ainda não tinha marcado a vida de ninguém, era uma jovem, uma menina de 12 anos, tinha muito para viver. Mas a proposta que nós encontramos aqui nesse texto para a vida de Dorcas é que ela deveria voltar à vida porque ela era uma bênção para a comunidade. As pessoas precisavam dela, o Senhor usava ela como instrumento, e diante de tudo isso, aquelas pessoas não conseguiam imaginar aquele cenário ali, naquele momento, sem ela. E isso é uma reflexão para todos nós. A reflexão é como eu e você temos de fato vivido essa história. Como é que a gente tem se portado? Será que a gente de fato tem valorizado a vida? Nunca antes a gente teve tanta oportunidade de repensar as nossas relações, a nossa postura, a forma como nós lidamos com o nosso trabalho, a forma como nós administramos o nosso tempo. Sabe, um cenário de luto, um cenário de tantas perdas, é um cenário propício para que eu e você começamos a refletir de fato na vida e a forma como nós temos encarado isso. A sensação que eu tenho é que a gente só começa a mudar de atitude, a criar marra mesmo para a vida, quando a gente vai perdendo algumas pessoas perto, ou quando vai chegando um diagnóstico ruim, parece que a gente acorda para viver. Mas quando a gente vê a história de Dorcas, a gente precisa aprender com ela que enquanto a gente está com vida, a gente precisa viver bem. A gente precisa ser generoso, a gente precisa marcar os outros, e a gente não precisa ficar adoecido para tomar então essa decisão de mudança. Durante esse período, algumas pessoas que pegaram Covid, eu acompanhei, eu percebi mudanças radicais. Radicais. E isso não é ruim. Não é ruim. Se houve a mudança é porque precisava haver a mudança. O ruim é eu, você, que estamos bem, que estamos saudáveis, não repensarmos como temos agido. Não repensarmos a nossa vida e ficarmos esperando um momento como esse para dar um outro rumo à nossa história.
Se tem algo que a gente aprende com a vida de Dorcas, é que a importância da vida dela, de ela permanecer viva, não consistia nela mesma, mas nas pessoas à sua volta. E a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa desenvolver uma postura de carisma, de marcar as pessoas. É bem verdade que nem todos vão alcançar uma notoriedade de influência de uma sociedade, nem todos vão ter uma grande visibilidade, mas aonde Deus tem te colocado, é possível que você sejamos Dorcas. É possível que no nosso pequeno grupo, que no nosso pequeno núcleo familiar, na nossa vizinhança, a gente seja conhecido como pessoas que são generosas, pessoas que são presentes, pessoas que a vida exala a vida. Diante desse cenário de Dorcas, e esse apelo então para uma possível ressurreição, Pedro, para executar esse milagre, ele pede para que todos saiam daquele ambiente. As pessoas que estavam ali, elas tinham fé, faziam parte da comunidade, elas amavam Dorcas e queriam o milagre. E a pergunta que eu faço é, por que então aquelas pessoas precisavam sair para que Pedro estivesse a sós, para que Pedro se ajoelhasse, orasse sozinho para que o milagre acontecesse? Por que Pedro precisou tirar todos daquele lugar para operar o milagre? Essa foi a pergunta que ficou na minha cabeça. A gente tem algumas hipóteses, o texto não é claro do porquê. Mas uma coisa que me chama muita atenção nos nossos dias, com pessoas que estão vivendo esse cenário de enfermidade, é que às vezes nós fazemos tanto bem a tantas pessoas, que as pessoas querem retribuir esse bem, querem estar junto da gente, mas existem milagres, existem situações de resoluções que têm que ser exercidas somente na intimidade, que não tem como a gente contar com a presença de todos para que isso aconteça. Às vezes nós nos tornamos até invasivos, a gente quer receber notícias, a gente quer saber demais, porque a gente ama, não é? Só que às vezes o que a família precisa é de privacidade. Às vezes o que a pessoa precisa é de privacidade, é de ter o seu momento. E às vezes a gente vai atropelando tudo isso. E Pedro, entendendo, ele tira todo mundo dali. E ele a sós, com o corpo de Dorcas, ele se ajoelha e começa a orar. Se ajoelha e começa a clamar pelo Senhor. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que por mais carinho que eu e você tenhamos por alguém, às vezes, tudo que Deus espera é que eu e você deixemos o lugar. Às vezes, tudo que Deus espera da gente é que a gente não faça nada. E isso é algo muito difícil, porque a gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente quer tocar, mas nem sempre é o que o Senhor espera da gente. Às vezes, para que o milagre aconteça na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida de um parente teu, é que de repente você dê espaço. Que você se retire um pouco. Às vezes, tudo que eu e você precisamos fazer para que o milagre aconteça na vida de pessoas que amamos, é entender que ela precisa daquele espaço dela. E eu sei que isso é muito difícil para a gente. Terceira ação que acontece aqui que me chama muita atenção. Sabe quando é uma pessoa que planta bondade, que planta generosidade, que marca outras vidas, é natural que muitas pessoas se levantem para ser intercessores. É natural que muitas pessoas se levantem para tentar resolver. A gente colhe aquilo que a gente planta. A gente colhe aquilo que a gente planta. Não apenas no reino espiritual, mas nas nossas relações. Às vezes nós nos percebemos sozinhos
E, infelizmente, o fruto da nossa solidão não é porque a gente é uma pessoa ruim, não é por ausência de caráter ou de pecado, mas porque, às vezes, nós não marcamos significativamente a vida do outro de forma generosa, de forma bondosa. Nós não nos fizemos presentes. E enquanto estamos vivos, então, o que é que a gente tem que fazer? Mais uma vez, eu volto para aquele primeiro ponto. A gente precisa mudar a nossa forma de interagir. A gente precisa buscar ser mais generoso, ser mais presente. Atuar de uma maneira mais firme na vida das pessoas. Para que, diante das nossas adversidades, a gente tenha um exército orando por nós. Durante esse tempo aqui em nossa igreja, estamos com essa campanha de oração. Estamos chegando aí na reta final dessa campanha. E pessoas, às vezes, que não tinham tanta influência ou que não marcaram tantas vidas, receberam a graça de ter um batalhão de pessoas orando, dobrando seus joelhos, chorando, clamando ao Senhor por um milagre. Clamando ao Senhor por uma transformação. E durante esse tempo de relógio de oração e de grupos de oração, quantos milagres nós vimos, meus irmãos? Quantos testemunhos nós vimos? E a gente não pode parar. A gente precisa continuar. A gente precisa continuar. E é assim, não é somente você orar. Uma coisa que a gente está aprendendo a fazer ao longo desse tempo, de uma maneira formal, de uma maneira engajada, a pedir oração. Eu me lembro que há um tempo atrás as pessoas ficavam adoecidas e nós só recebíamos notícia quando a pessoa estava curada. A gente nem sabia que a pessoa tinha ficado enferma. Só a pessoa aparecia na igreja e falava: rapaz, ninguém me visitou, ninguém orou por mim. A gente perguntava: o que foi que aconteceu? Não, eu fiquei doente, eu tive isso, eu tive aquilo. A pessoa contava um monte de história, a gente dizia: meu Deus, não sabia de nada. Ou então, quando a gente recebia a notícia que a pessoa faleceu. Simplesmente porque as pessoas não comunicavam, não pediam uma oração. E hoje a gente está vivendo um momento que está sendo fácil a gente pedir oração e várias pessoas estarem orando junto conosco. Não é verdade? Mas para que isso possa ser cada vez mais efetivo na nossa comunidade, a gente precisa aprender com essas pessoas que estavam ali em volta de Dorcas. Quando Dorcas fica enferma e rapidamente ela acaba falecendo, as pessoas se juntam e dizem: vai em busca de Pedro, vai falar com não sei quem. A gente precisa de mais pessoas para interceder. Eles poderiam simplesmente parar ali, entre eles mesmos, e guardar isso para eles, que é o que a maioria das vezes a gente faz. O milagre teria acontecido? Talvez sim, mas provavelmente não. O que a gente precisa aprender é a partilhar. No gabinete pastoral, a gente tem tido uma experiência, dia após dia, que é tão transformadora. Às vezes aparece um irmão, você acaba de fazer um atendimento, e o irmão tem algumas demandas, mas dentro das demandas deles, ele tem várias qualidades e vários recursos. E ele fala: não, pastor, porque eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, e apresenta as demandas. Ele sai. Daqui a pouco a gente recebe uma outra pessoa. E as necessidades dessa pessoa é justamente as qualidades e os recursos que o outro irmão tinha. E muitas vezes a gente fala: caramba, é de Deus. Espera aí, irmão, espera um pouquinho. Aí liga para o outro e começa a fazer conexões. A igreja só funciona quando ela está conectada. Conectada. E é por isso que a gente precisa aprender cada vez mais a partilhar. Não importa se para você a causa é perdida. Não importa. Partilhe, porque Deus ainda pode operar um milagre. Não existe impossíveis. Dorcas estava morta. Acabou. Acabou não. Vamos chamar Pedro. Vamos avisar para Pedro. Não importa se você considera impossível. Partilhe. Vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. O nosso Deus é um Deus de impossível, é um Deus de milagre. E eu creio que o nosso milagre depende simplesmente de uma ação divina. Mas que eu e você precisamos estar juntos, unidos em oração,
Nós precisamos estar tentando marcar a vida um dos outros. Precisamos estar partilhando motivos de oração. E muitas vezes precisamos nos afastar e simplesmente interceder. Deixar a ação do Senhor. Talvez hoje você tenha chegado nesse lugar com uma causa impossível. Talvez hoje você esteja aqui dizendo, pastor, acabou. E eu queria te desafiar. O desafio é duplo hoje. O primeiro é que você faça a semelhança daquelas pessoas que estavam ali com Dorcas. Se você considera impossível, se não tem recursos nas tuas mãos, se não tem nada que você possa fazer, se afasta. Deposita a tua confiança agora somente no Senhor. Se afasta. E o segundo desafio que eu tenho para te fazer é apresente isso ao Senhor. Coloca a tua Dorcas diante do Senhor. Se afasta para que Ele possa operar o milagre. Vamos fazer esse exercício agora? De olhos fechados, de cabeça baixa. Apresenta do Senhor a tua dificuldade, a equipe de louvor pode ir chegando. Oremos. Pai bondoso e querido, cremos que o Senhor é o Deus que opera milagres. Cremos que diante de Ti não existe impossíveis, Pai. Cremos que quando todas as circunstâncias dizem que não, nós continuamos seguindo a Tua voz, porque é ela que nos encoraja a prosseguir. Nesse momento, Pai, diante do Teu povo aqui reunido e aqueles que nos assistem em suas casas, Te pedimos na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa pegar essas causas impossíveis. Essas causas, ó Pai, que reconhecemos que não temos o recurso, que não temos o poder, que não podemos fazer nada. E que o Senhor possa assumir a direção de tudo isso. Pois nós não queremos, ó Pai, lutar na nossa força e sim na força do Senhor. Porque nós cremos que os nossos impossíveis são possíveis para Ti. E é com fé que nesse momento, Senhor, nós entregamos a nossa causa e descansamos. Na certeza de que o Senhor é poderoso para efetuar esse milagre. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, para que no dia de hoje a nossa postura mude, para que no dia de hoje nós possamos marcar as vidas que estão à nossa volta, para que no dia de hoje nós possamos agir de forma generosa, com boas obras, que nós possamos, ó Deus, ser bênção na vida das pessoas à nossa volta. Que diante de uma enfermidade, que diante de uma adversidade, Deus, a nossa oração não seja uma oração de barganha por aquilo que nós haveremos de fazer, mas seja por algo concreto que nós já estamos realizando. Que nós possamos viver a vida com intensidade, como Dorcas viveu, marcando as pessoas à sua volta, Pai. Ó Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina a viver a vida, Pai, de uma maneira serena, de uma maneira íntegra. Nos ensina, Pai, a não ficarmos barganhando simplesmente por medo. Nos ensina a viver como Paulo, que dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É no santo nome de Jesus que te oramos, colocando cada um dos motivos aqui apresentados diante do Senhor, crendo que receberemos o milagre. Amém.